Olá, internauta. Olá, participantes do grupo Educar na Cultura Digital. Sejam todos bem-vindos ao terceiro programa da TV Web Moderna. A nossa temática de hoje é games e jogos eletrônicos. É um tema bastante instigante que permeia o nosso dia a dia, tanto de pais como educadores, enfim. Games é um assunto do dia a dia dessa vida que vivemos agora, dessa vida no mundo digital, como nós dizemos lá no grupo. Então, para nos ajudar, para colaborar, para a gente poder abordar vários aspectos dessa temática, a temática games, nós trouxemos hoje dois especialistas, dois convidados que vão colaborar e vão passar essa 1 hora com a gente, discutindo aqui o tema. O primeiro deles, está aqui à direita, é o professor Roger Tavares. Ele é pesquisador de mídias interativas e doutor em comunicação e semiótica. Ele também é um dos mantenedores do Game Cultura, que é a maior comunidade independente de games do Brasil, e participa de Rede Brasileira de Jogos e Educação. Então ele vai colaborar com a gente. Também ao meu lado, eu tenho a Paula Carolei, uma colaboradora do Educarrede, que já está com a gente, já fez bate-papo nas nossas comunidades lá no Educarrede, e agora vem hoje aqui colaborar nessa discussão sobre games. Paula Carolei é doutora em educação e especialista em educação à distância. Ela é uma referência no uso do formato RPG. Ela vai explicar para a gente durante o programa o que vem a ser o Roleplay Games e a sua utilização, a sua incorporação na escola, a importância da sua incorporação pedagógica. Nós temos também aqui, para colaborar no programa de hoje, aqui do meu lado esquerdo, a Juliana Bianconi, que é a responsável pelo perfil Educult Digital, que vai ler os tweets que vocês mandarem, vai acompanhar também o chat, assim como a Vanessa Rodrigues, que está ali também à esquerda da Gil, que vai acompanhar essa nossa conversa pelo perfil Educarrede Brasil. Então eu aproveito para dizer que vocês podem acompanhar pelo vídeo, vocês também podem nos acompanhar pelo Educarrede Brasil, @Educarrede Brasil, pelo @Educult Digital e pelo chat. Então vocês têm aí várias maneiras de enviarem as suas perguntas, as suas participações, para que esse programa fique bastante agradável e bastante interativo e que a gente possa esclarecer o maior número possível de dúvidas que a gente tenha sobre games. Então, como eu também tenho muitas dúvidas, eu vou começar com uma pergunta bastante abrangente para os nossos dois convidados. Quando nós falamos de jogos, de games, de jogos eletrônicos, nós estamos falando exatamente de que jogos? Existe uma categorização, uma classificação? Passo para vocês. Pode começar. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, hoje discutir e conversar sobre esse assunto interessante, né? Eu acho que para mim é o meu assunto preferido. Bom, vamos começar então com essa dificuldade que a gente tem hoje de nomenclatura, de categorização, né? Às vezes tipificação do que são ou podem ser considerados os jogos digitais, né? Vocês vão perceber que eu chamo de jogos digitais e não de jogos eletrônicos, né? E quando eu jogava fliperama, quando era pequenininho, aquilo era um jogo eletrônico, né? O jogo digital, ele tem a característica dele trabalhar debaixo de processamento. O jogo eletrônico ele é responsivo, né? O jogo digital ele processa, ele modifica informações, né? Games é uma categoria que a gente usa no Brasil, né? Os colegas portugueses eles falam videojogos, né? Que eu acho bem gostoso também, né? Então no Brasil a gente chama de games tudo que é jogo eletrônico, né? Ou digital, né? Porque isso em inglês não existe, né? Games é futebol, então a gente acaba criando uma nomenclatura já meio tupiniquinzada, né? Quanto às categorizações, né, tem vários modelos que a gente pode trabalhar, né? Então, por exemplo, tem uma categorização que é relativa à disponibilização do jogo. Como é que eu disponibilizo esse jogo, né?
ele vai ser vendido em caixinha na prateleira da loja, tá? Ele vai ser baixado pela internet, ele vai ser jogado no browser, se for um browser game, né? Ele vai ser feito download, né? Então é um tipo de nomenclatura, como é que eu tenho acesso ao jogo, né? Outro tipo de categorização é quanto ao gênero de jogo que a gente está usando, né? Então os gêneros mais conhecidos são jogo de luta, jogo de corrida, né? Jogo de aventura, jogo de RPG, né? São categorias diferentes também, né? Hoje tem o jogo social, que é aquele jogo que acontece nas redes sociais, né? Enfim, tem vários modelos e tipos de categoria que a gente pode e está utilizando durante toda a pesquisa, todo o estudo que a gente trabalha. Depende de como você vai focar isso. Por exemplo, tem uma categoria que eu acho bem legal, lembrei agora, né? Que é a categoria de como a pessoa está jogando o jogo, né? Por exemplo, eu estou jogando o jogo num lugar público, é um tipo de jogo, né? Por exemplo, aquele jogo de tapete de dança, né? Quando você joga na sua casa, você joga de um jeito, né? Quando você joga no shopping, com todo mundo olhando, você joga de outro jeito, né? A disponibilização do jogo no lugar que ele está, né? Na internet, ou na sua casa, né? Ou com um grupo de amigos em volta de uma mesa, né? Aí depende, ou numa lan house com 10, 15 computadores. Tudo isso modifica o jogo e o hábito do jogador também, a maneira como ele está jogando. Muito interessante, Paulo. Eu acho que o Roger falou bastante dos gêneros, dos tipos, tem vários tipos de classificação. Uma outra que acho que coisa que a gente tem que pensar em relação à educação que tipo, assim, se o jogo ele foi construído como uma questão, um jogo de entretenimento, né, que ele tem não foi pensado para educação, mas ele pode ser usado com objetivo educacional, e tem jogos que são utilizados, são construídos a partir de um planejamento educacional, que normalmente são chatos, né, porque as pessoas na verdade, um jogo, para ser interessante, ele tem que considerar o componente diversão, né? E diversão no sentido de você criar um mundo diferente, criar uma fantasia e criar narrativas, criar formas de você contextualizar. Eu acho que isso é bacana no jogo. Eu acho que essa é a grande. Então, assim, tem o jogo que é pronto, que pode ser modificado, que como o Roger falou, tem diversos tipos de disponibilização. Agora, eu acho que em relação aos educadores, tem outras possibilidades tem modelos tem editores de jogos que os educadores podem construir seus próprios jogos, né? E usando diversas plataformas. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente precisa considerar, né? Como é que a gente pode criar jogos, né? Que tipo de ferramentas que a gente pode ter. Então a gente pode ter o jogo pronto, que é voltado para o entretenimento, que tem um gênero e tal, que pode ser usado para educação. A gente pode ter um jogo que é criado por uma equipe multimídia, que o educador participa do roteiro, participa do planejamento desse jogo, e tem instrumentos que podem ser usados nas salas de aulas para criar os próprios jogos com os alunos, com os professores. Eu acho que isso também é pensar nesse tipo de categoria. Posso completar uma? Pode, claro. É interessante isso que a Paula lembrou, porque a gente tem esse jogo de entretenimento, né? Que a gente chama de serious games, né? Os outros jogos que não são de entretenimento. Isso. A tradução seria jogo sério, né? Mas enfim, o que é? Tudo que é um jogo que não é de entretenimento é um serious game, tá? Então, jogo para educação é um jogo de entretenimento, é um serious game, tá? Jogo de empreendedorismo é um serious game, tá? Simulador de avião usado numa escola de treinamento de pilotos é serious game, usado na sua casa de entretenimento. Então, vamos checar. Então, se na origem desse jogo, o criador desse jogo criou esse jogo não para entretenimento. O foco do jogo, ele vai divertir a pessoa, ele vai fazer a pessoa passar momentos agradáveis, ou ele vai fazer um jogo para a pessoa aprender conceitos, né? Por exemplo, jogo de marca, né? Jogo de fidelização de marca, não é um jogo com foco de entretenimento, o foco daquilo é você conseguir consumidores, mostrar sua marca. Né?
Então vamos ver se eu posso entender, eu posso dizer que eles nascem segregados, então eles já nascem com um certo preconceito, porque esse Sirius é meio pesado, né? Sério. Eu não gosto dessa. Se é Eu também sério, não gosto. fica pesado. Isso que eu acho que eu até nem falei, eu não gosto muito não também. Porque é claro que isso fica no âmbito mais do especialista em jogos, né? Mas aí me ocorre o seguinte, a pessoa que vai fazer uso do jogo, ela pode vislumbrar uma intencionalidade pedagógica num jogo não sério. Sim. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A intencionalidade pedagógica, nesse jogo que você disse que é o sério, então ela já está explícita, é para aprender alguma coisa, vamos dizer assim. No do entretenimento, que então é o mais divertido, tem como o educador vislumbrar uma intencionalidade pedagógica, ele vai ter que descobrir isso. Ele vai ter. É que nem o mesmo. Eu vejo uma comparação com você usar um filme educacionalmente, é um gênero. Você usa aquilo, só que a diferença é que o jogo, o aluno interage. Ele vai ter uma experiência e você vai discutir em cima daquela experiência ou pedir alguma característica em relação àquela experiência. Em vez de o filme que ele assistir, depois discutir, alguma coisa assim, agora você vai fazer com que ele tenha experiência e a partir daquilo faça um trabalho pedagógico, né? Que pode ser durante, antes, depois da experiência do jogo, né? Mas acho que é isso, né?